Fala pessoal, muito boa noite. Estamos aqui nessa terça-feira, às 8h02, para fazermos mais uma live sobre o SNCI 11, nosso fundo imobiliário que investe em dívidas, em CRIs do mercado imobiliário. Antes de começar, falar aqui do fundo, tirar todas as dúvidas que vocês forem me mandar. Quero ver quem está aqui comigo. O Bruno já falou que o horário da live tá acirrado, porque o Baroni está fazendo uma sobre shoppings também. Aproveitar que são classes de fundos bastante diferentes. Para quem está curioso lá para saber de shopping, vai para do Baroni. Para quem quer saber um pouco mais de fundo de papel, dúvidas do SNCI, fica aqui comigo, mandem suas dúvidas. E além disso, pessoal, para abrir aqui a live, deixa eu começar dando esse recado aqui que o time me pediu para não esquecer desse curso, que já está até aí nos comentários, um link para quem está começando a investir. Suno está com esse curso super bacana, chama Do Zero ao Primeiro Investimento. Então, para você que está começando, está montando a sua carteira aí, aproveita esse curso gratuito para te ajudar, para te dar aí todo o caminho das pedras para você começar a investir. Lembrando que começar a investir em fundo imobiliário é um investimento super bacana, viu? Para você que está começando, que vai pegar esse curso aí para entender um pouco mais. Os fundos imobiliários são produtos acessíveis, o SNCI está no mercado, a menos de R$100 você compra uma cotinha. São fundos isentos de imposto de renda no rendimento mensal, então te ajuda aí formando uma renda passiva todo mês para você ir reinvestindo e aumentando a sua riqueza. Então, já estou até fazendo o link aí do curso para a gente falar aqui do nosso fundo do SNCI para você buscar essa estratégia. Mas é isso, pessoal. Bom, vão me mandando aí boa noite. Estou achando vocês muito tímidos aí nos comentários. E para começar a live aqui, então, vou dar um overview do fundo. Deixa eu aproveitar e subir aqui o relatório gerencial para a tela. Deixa eu ver se eu consigo subir ele aqui para mostrar umas informações gerais da carteira para vocês, né? Então, deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui. Não estou conseguindo subir. Depois o Cláudio vê se ele consegue subir aqui para mim o relatório gerencial. Boa, Cláudio, obrigada. Então, esse é o relatório gerencial aqui atualizado, tá, pessoal? Lembrando que essa é uma foto aí do fundo do mês de janeiro, no mês de fevereiro. Nós estamos fechando os números agora, né? Lembrando o fechamento contábil aí do fundo vem sempre dos nossos administradores e a gente recebe ali próximo do dia 10, do dia 12, para a gente bater todos os números aí do fundo e anunciar os rendimentos no dia 15, que é a nossa data com, a gente até brinca, né? Que é o Suno Day aqui, que a gente anuncia rendimento de todos os nossos fundos, do SNCI, do SNFF, do MGLG, do SNID, do SNAG, né? Então, dia 15 é o dia que o mercado fica ali se preparando para ouvir quanto é que a Suno vai anunciar de rendimento. Então, enquanto a gente está fazendo esse fechamento contábil, nós temos aqui os números do SNCI de janeiro e vamos dar um overview aqui no relatório gerencial, enquanto vocês vão acumulando aí as suas dúvidas, tá? Já vi uns boa noites aqui do Márcio, do Renato, do Cláudio. Deixa eu dar um zoom aqui, né, para vocês conseguirem ver melhor. Então, aqui é o relatório gerencial que está disponível no nosso site, né, no site aqui do Suno Asset. Coloquei em tela grande para melhorar um pouquinho a visualização. Tô apanhando aqui, viu, gente? O negócio não quer ficar legal em tela grande. Eu vou na tela pequena dando uns highlights. Talvez não fique tão claro assim de ver. Depois já fica o convite para vocês irem lá no site da Suno Asset para acompanhar o relatório aqui gerencial. Então, como é que tá uma foto do SNCI em janeiro, né? Vamos olhar aqui o fundo. Tá com 36 CRIs. Então, já estamos com uma carteira bastante diversificada, né? Um trabalho de diversificação que a gente vem fazendo desde o começo lá do fundo, tá? O fundo está com um prazo médio aqui de 3 anos e meio, então isso é muito bacana, né? O que o prazo médio do fundo mostra? Em quanto tempo, mais ou menos, as operações ali que a gente investe, que são várias dívidas, né? São 36 dívidas, em quanto tempo que elas pagam o dinheiro do investimento, né? Se você pega desde o começo da SNCI, a gente veio reduzindo esse prazo médio do fundo. Amanda, por que vocês fizeram isso? Porque o cenário hoje de mercado, ele é um cenário turbulento, né, pessoal? Quando a gente pensar quanto é que vai ser a inflação do mês que vem,
Não sei, mas eu sei que o governo voltou a taxar combustíveis, então pode ser que a gente tenha uma surpresa, né? O SNCI é 70% inflação, então isso mexe muito na expectativa da carteira. A gente está com o CDI, com uma taxa de juros, num patamar de 13,75. A gente não sabe por quanto tempo isso vai ficar, mas a gente sabe que por esse ano vai ficar nesse patamar mais elevado. Tivemos mudanças de governo, crises no cenário nacional, internacional. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Né? Com toda essa turbulência e incerteza de mercado, a gente preferiu ir alocando em operações com prazo médio mais curto, né? Porque a gente consegue ter aí e tendo uma visão de mercado para depois pegar dívidas mais longas, né? Que você tem que estar mais confortável com o cenário macro. Então, até o prazo médio é uma análise que a gente faz aqui para ir rebalanceando o portfólio. Isso, o SNC já teve um prazo médio de 5 anos, tá? Se eu não me engano, 5 anos e pouquinho. Hoje a gente está com prazo médio de 3 anos e meio e a gente está com yield, né? O que é o yield, né? A rentabilidade aí do rendimento anualizado de 15,77% ao ano, né? Amanda, que conta é essa? É R$ 1 que a gente distribuiu. Depois eu vou até aqui para a nossa aba, né, de performance, de resultado do fundo, mas é R$ 1 que a gente distribuiu pela cota de mercado, né? A cota de fechamento aí do fundo, que foi ali mês passado, acho que próxima dos 97. Então dá esse yield de quase 16% ao ano. Lembrando, né, para quem está aí pegando o curso gratuito do zero ao primeiro investimento, esses rendimentos de fundos imobiliários, eles são totalmente isentos de imposto de renda para a pessoa física, tá, pessoal? Então a gente está no momento de mercado, legal fazer esse paralelo aqui também, que está existindo uma fuga muito grande de investimento para produtos de renda fixa, né? O pessoal está saindo da renda variável, que oscila mesmo, e está querendo ir para a renda fixa porque está com uma segurança maior, né? Ah, os juros vai ficar mais alto, o mercado de renda variável está muito volátil, deixa eu ir aqui para a renda fixa. Vamos lembrar, pessoal, que a renda fixa ela é taxada, né? A gente tem um imposto de renda que ele varia de acordo com o prazo ali do seu investimento, né? Começando em 22,5%. Então, quando a gente vai para um fundo imobiliário, tem a variação de cota no mercado? Tem, né? É um produto que varia, renda variável. Mas a carteira aqui que o SNC investe é basicamente uma carteira de renda fixa, é um monte de dívida. E a rentabilidade que a gente distribui para o investidor é isenta de imposto de renda. Então, eu gosto de chamar atenção nesses pontos, porque às vezes o investidor olha para o mercado de fundo imobiliário e fala: nossa, tá tudo caindo e vai nesse efeito de manada, né? Vou vender minhas cotas aqui também, no preço que for, para fazer um dinheiro e ir para a renda fixa que o pessoal está falando que está rendendo melhor, né? Então, acho que super importante ter essa visão um pouco mais estratégica, tá? E quando a gente olha em números aqui do fundo, a gente vê isso se concretizando, né? Então, o que mais aqui a gente tem no painel? Ah, o dividend yield, pessoal, eu troquei as bolas aqui, tá? O yield all-in é a rentabilidade média da carteira, que está em torno desses 16%, tá? 15,77%. E o dividend yield, sim, perdão, é R$ 1 que a gente distribuiu pela cota de fechamento do fundo, que dá esses 14,57, né? Isento de imposto de renda aqui também. Então, aqui, grandes números do fundo, e a gente deixou acumulado 26 centavos, tá? O pessoal até falou, nossa, quando é que a gente vai voltar a subir o patamar de distribuição do fundo? Deixa eu ir aqui para a aba de resultados, já que a gente está falando de distribuição. Então, SNCI, pelo quinto mês consecutivo, distribuiu R$ 1, né? Um fundo que, no histórico, já chegou a distribuir R$ 1,45. E aí o pessoal pergunta, olha, quando que vai voltar um patamar alto de distribuição? Então, pessoal, o primeiro ponto aqui também, né, que eu gosto muito de chamar a atenção. Os investidores, ano passado, ano retrasado, né, ali 2021, estavam muito mal acostumados com o fundo de papel, com o fundo de dívida. Por quê? Porque a maioria desses fundos de papel, né, do mercado imobiliário, são lastreados, tem ali no indexador da sua dívida o IPCA. E o IPCA estava lá naquela casa de 2 dígitos, com variação de 1% ao mês. Então, nesse cenário de inflação descontrolada, os fundos de papel, que são fundos que todos os meses eles distribuem juros mais a correção monetária, eles estavam distribuindo mais mesmo. E agora que a gente está aí com uma luta, né, de voltar a inflação na meta, por isso que a Selic está tão elevada, os fundos começam a distribuir a diminuir, né, o seu patamar de distribuição
mas isso não é atípico, tá, pessoal? Eu diria que nós estamos entrando em um patamar mais saudável de distribuição do SNCI e de todos os outros fundos de papel, tá? Então, os parâmetros lá de trás eram parâmetros de mercado extremamente estressados, tá? Em que a gente tinha uma inflação muito fora da meta, ali na casa dos 2 dígitos, né? Quase 3 vezes aqui a meta de inflação. E agora, né, a economia como um todo está fazendo uma série de medidas para voltar a inflação para dentro da meta, né? Diminuir esse parâmetro de inflação. Então, é normal que tenha esse movimento de acompanhamento dos fundos de papel, tá? Nós rebalanceamos aí a nossa carteira, a gente aumentou a exposição em CDI por esse motivo, então viemos, né, protegendo a carteira para surfar um pouco dessa alta de juros, mas como eu sempre comento, né, o SNCI, ele é um fundo do mercado imobiliário, em que o indexador que faz mais sentido ter é o IPCA, né, que hoje é quase 80%, 70% da nossa carteira. Então, ele sempre vai ser mais regido aí pelos movimentos de inflação, tá? Dei esse overview enquanto vocês estão se aquecendo aqui no chat. Abrir essa aba aqui de alocação só para a gente checar. Ó, a gente tem hoje quase 30% do fundo em CDI, então esse movimento de rebalanceamento que a gente fez, mas a maior parte dele é e sempre será o IPCA, tá, pessoal? Então, de novo, com a inflação voltando aí para a meta, é normal que os rendimentos de todos os fundos de papel caiam quando a gente compara com o patamar do ano passado. E o investidor deveria ficar feliz com isso, tá? Porque a inflação alta é aumento nos alimentos, nos combustíveis, nos serviços, né? Então, é um rebalanceamento da economia como um todo que é refletido aqui nos fundos de papel. Fiz essa introdução, deixa eu voltar aqui para o chat. Klaus, se quiser tirar da tela, eu não estou conseguindo eu mesma tirar, mas vamos lá para eu ir puxando as perguntas aqui. Primeira pergunta do Breno. Primeira pergunta, na verdade, é do Renato, tá? Eu já até acho que respondi um pouco, né, Renato? O Renato mandou o seguinte: expectativa de manter no atual patamar a distribuição de rendimento nos próximos meses? Sim, essa é a nossa expectativa, tá? Lembrando que esse R$ 1 aí dá pouco mais de 14%, né, de dividendo anualizado. Então, a gente está falando de uma rentabilidade bacana. O investidor, infelizmente, ele compara com o CDI, né? A comparação certa aqui não é comparar com o CDI, seria com as NTNBs, com os títulos públicos atrelados ao IPCA+, mas tudo bem, né? Mesmo comparando aqui com o CDI, o SNCI está aí distribuindo mais, né? Próximo de 14 e pouquinho por cento ao ano. E nossa expectativa, Renato, é manter esse patamar de R$ 1. Por quê? Quando a deflação foi lá, ano passado, né, em julho, de menos 0,6, machucou muito os fundos de papel. E ela foi negativa por 3 meses. Então, as carteiras dos fundos de papel como um todo, elas ainda estão se recuperando. Não é porque a gente teve agora inflação positiva que elas já estão no mesmo patamar. Pelo contrário, elas estão num patamar machucado, ali base para distribuição de rendimento, e estão se recuperando. A gente aqui, além disso tudo, a gente manteve esse R$ 1. Teve fundo que pagou 30, 40 centavos, que estava pagando 1,40, igual a gente. A gente não. Né? O SNCI aqui, a nossa proposta é sempre ter segurança e estabilidade. Então, a gente nunca vai ter movimentos muito bruscos, tá? De queda ou aumento de rendimentos. Então, posto isso, né? Posto que a gente protegeu muito bem essa volatilidade da distribuição do fundo, a nossa expectativa é manter esse R$ 1. Agora, se vier aí 2 meses seguidos de uma inflação muito alta, que eu não acho que é o que vai acontecer, tá? Por esses ajustes aí de tributação que está acontecendo, pode ser que tenha uma surpresa aqui que a gente aumente um pouco o patamar de distribuição. Mas lembrando, nos fundos de papel, a inflação é sentida 2 meses depois no fundo e a gente anuncia o rendimento no terceiro mês, né, que é relativo ao mês anterior. Então, isso vai, né, caso o patamar de distribuição aumente, nossa expectativa é que seja mais para o meio do ano, tá? Caso a gente tenha um movimento de inflação muito acelerado. Por enquanto, é manter essa estabilidade que a gente sempre deu para o investidor até nos momentos mais difíceis de inflação, tá bom? Então, por hora, com essa carteira aqui, a gente não tem expectativa de aumentar a distribuição, a não ser que a gente seja muito impressionado pela inflação, tá bom? O Breno mandou uma outra pergunta muito boa, né? Boa noite.
Grande Amanda, estamos com a inadimplência recente no SNCI? Olha, Brena, essa pergunta é muito boa, porque a gente está vendo alguns eventos de crédito pipocando, né? Nós temos eventos aqui em varejistas, tivemos a Lojas Americanas, a Marisa, né? Algumas outras empresas tendo bastante dificuldades ali de liquidez, né? Com um balanço ali muito estressado, empresas como a Light ali também de energia, né? Em situações muito apertadas, muito endividadas. E nos fundos de papel, a gente teve algumas notícias no mercado de não pagamento, né? Por exemplo, o circuito das compras, que estava em alguns fundos, né? Eu vi vários fatos relevantes. Então, o que isso sinaliza para a gente, né, pessoal? Quando a gente está em um momento assim de mercado que a taxa de juros está tão elevada, isso começa a apertar as empresas, porque a estrutura de capital delas, né, a estrutura ali que elas pegam dívidas no mercado é mais ligado ao CDI. Então, elas estão com as dívidas muito altas, né, muito caras, e aí começam a pipocar esses eventos aí de crédito. Então, e o mercado também um pouco mais desacelerado, né? As coisas, às vezes, venda não acontecendo, o devedor final apertado também, vai virando meio que uma bola de neve isso tudo. Então, nesse momento, a gente tem que, primeiro, olhar com muito cuidado nas operações dentro do fundo, acompanhar elas, ter certeza que estão com as garantias ali redondinhas, né, para um cenário de muito estresse, e estar muito próximo ali dos devedores para tentar contornar essas situações de crédito, tá? Aqui no SNCI, Breno, a gente não está, por enquanto, com nenhum evento de crédito. Lembrando que no SNCI a gente divulga os relatórios mensais de monitoramento, então, para ativos que têm risco de vendas e obras, que a gente entende que tem que ter mesmo um olhar especial, né? Então, os monitoramentos a gente passa para vocês todos os meses. Olhem esses relatórios, analisem eles, que eles são muito importantes. Em várias operações, né, quando a gente está preocupado com algum ponto, a gente fala para vocês isso, para vocês não terem nenhuma surpresa. Então, isso no relatório de monitoramento. E nós estamos fazendo agora o nosso relatório de risco, que a gente faz de todos 6 meses, né? Por que, que a gente ainda não soltou? Porque a gente tem algumas dívidas corporativas no SNCI, de empresas listadas, que só soltam o balanço agora em março. Então, o nosso relatório de risco vai ficar para abril, e a gente está no momento aqui de reavaliar, né, pelo relatório de risco, que é no começo e no meio do ano, de reavaliar todo o risco de crédito do fundo. Então, se tiver alguma operação ali que precisa de uma atenção especial, a gente vai colocar nos relatórios para vocês. Eu falo aqui nas lives. Por enquanto, a gente está confortável aí com a carteira e principalmente com a estrutura de garantias que a gente tem no fundo, tá? Isso dá um conforto para a gente de, num cenário de muito estresse, eu ter o que acionar para deixar a minha dívida ali, receber, né, dinheiro, ser paga, mesmo que a empresa não consiga, tá? Então, isso é muito importante também, né? Um cuidado com as garantias compostas e redondas ali das operações, tá bom? O Felipe perguntou o seguinte: Amanda, você tem percentual do que vai ser giro e carrego? A gente tem, né? Se a gente abre aqui até no nosso resultado, tá, Felipe? A gente sempre traz a quebra do que é ali movimentações, né? Então, as movimentações é o que a gente chama de giro, né, pessoal? Por quê? As dívidas aqui que a gente tem, a gente brinca que elas vão ficando gordinhas, porque elas não amortizam. A maioria delas paga só juros. Então ela fica pagando juros, só que a parcela do principal da dívida vai ficando ali gordinha, certo? E para a gente conseguir tirar valor disso antes do vencimento, porque muitas amortizam só no vencimento ou nos últimos anos ali, a gente vai tirando o valor dela no tempo, que faz sentido, né? Senão fica esse valor represado por. O que eu falei que é o prazo médio do fundo? 3 anos e meio, né? Vamos fingir que o valor fica lá represado. Então, a gente faz isso que a gente chama de movimentações no relatório gerencial, que dá para ver no gráfico, que o Felipe colocou aqui como giros, né? A gente vende, o CRI, compra de volta, que eu destravo esse valor represado, e isso vira, afeta o meu caixa, e aí o SNCI é um fundo que distribui só o que está no caixa, que acho que mantém, inclusive, uma disciplina muito melhor de distribuição. Então, isso afeta o meu caixa, eu consigo distribuir para o cotista, tá? Nesse número desse mês, tá, Felipe? A gente basicamente teve 0 movimentações de ativo. O percentual, ele foi muito pouco. Quer ver? Vou até filtrar aqui no relatório para ver na vírgula. Agora, em janeiro, a gente não teve movimentação de ativos, então foi 0. Inclusive, a gente ressaltou na nossa carta
que até é um pouco difícil de entender, né? A gente estava até discutindo isso aqui internamente. Na carta, a gente faz um gráfico e tira os giros do gráfico. E a gente coloca que esse mês de janeiro foi o segundo melhor mês de rendimento do fundo sem os giros. E aí, por que foi o segundo melhor mês? Porque a gente fez muitos movimentos aqui de recalibrar o nosso portfólio de ativos investidos e trazer mais operação CDI+. Então, isso ajuda na veia ali os juros pagos todo mês, né? Porque o CDI mais os juros está em um patamar mais elevado. Então, a gente mostrou isso na carta exatamente para responder essa pergunta, tá, Felipe? Que esse mês sem giro, a gente teve aí o maior patamar de distribuição, tá? Acho que foi quase R$1, acho que 90 centavos. Ah, por que a gente distribuiu R$1? Porque tem resultado acumulado, tá? Mas acho isso muito bacana da gente colocar para o investidor, né? Com o aumento do portfólio em CDI, a gente aumentou a velocidade ali de juros do meu fundo, né? Porque o CDI está nesse patamar mais elevado. E os giros, eles vão ser sempre uma estratégia que a gente vai usar aqui para tirar esse valor represado, né? Então, ó, em dezembro, a gente tinha feito ali alguns giros que tiveram 26 centavos de resultado, e para esse mês agora de janeiro, né, não precisamos, porque o ritmo da carteira, dado as operações de CDI, ficou mais elevado, tá? O ritmo de distribuição de giros. De distribuição de CRIs, perdão. Então, respondendo a sua pergunta de novo, checa lá no relatório gerencial que o gráfico é super legal. E se você aperta lá só em movimentações, que é os giros, você vê o quanto elas contribuíram ali para os resultados de cada mês, tá? O Márcio mandou o seguinte: para eu entender, CRIs são dívidas e o que o fundo arrecada é a parcela que o devedor paga por mês? Perfeito, Márcio. Então, CRIs são certificados de recebíveis imobiliários. Nada mais é, numa linguagem aqui muito simples e prática, as dívidas do mercado imobiliário, tá? Dívidas que estão, de alguma forma, ligadas à cadeia do mercado imobiliário, tá? Essas dívidas, elas pagam juros, que é a parcela que eu distribuo para o meu investidor, certo? É os juros, e a amortização, que é a devolução do principal, que daí o fundo pega e reinveste esse percentual aí de amortização, tá? Então a sua leitura está perfeita. Todas as operações que a gente tem aqui na SNCI, deixa eu olhar na vírgula, as 36, né, que eu comentei para vocês, se não me engano, operações, são 36, certinho, 36 dívidas do mercado imobiliário, e esse valor que a gente distribui para vocês todos os meses são os juros que essas operações pagam, tá bom? Então, a leitura é perfeita e é legal ter essa visão, né? Um fundo de papel, quando ele é puro sangue, a gente aqui tem basicamente só CRIs na carteira, só dívidas, ele é um fundo de renda fixa, né? Basicamente, mas a cota dele está no mercado de renda variável que oscila. Mas, enfim, se você falar, não, quero só investir em renda fixa, tem muito fundo de papel, SNCI aqui, exemplo, que está barato, né, com a cota descontada. Então, enfim, é uma estratégia, é uma visão, uma leitura do mercado a se ter, tá? O Tony perguntou o seguinte: boa noite, cheguei atrasado. 8h12, hein, Tony, essa pergunta. Perdeu o começo da live, depois você volta lá para me ouvir. Na sua visão, qual o fator que contribui para a queda da cota mercado? Tem a ver com a inflação se estabilizando? Olha, Tony, semana passada, a gente começou a segunda-feira passada com a cota ali no patamar de 94 e a gente fechou a semana com a cota no patamar de 97. Então, qual foi o dia que a cota da SNCI caiu no mercado? Foi exatamente no dia 16 do mês passado, né? Se você pega o gráfico aí do fundo, você vai ver que caiu no dia 16. Por que caiu no dia 16? Porque exatamente um dia depois que a gente anuncia os rendimentos do fundo, a cota mercado, ela bate o valor do rendimento. Então, vamos fingir que no dia 15, que é o dia que a gente anuncia o rendimento, a cota estava 100. Eu anunciei R$1. No dia seguinte, ela abre ajustada, né? O próprio sistema ali da bolsa, ele faz o 100 menos esse R$1 que eu anunciei de rendimento. Então, ela abre a 99. Então, primeiro ponto, é natural que todos os FIIs, né, os fundos imobiliários e os FIAGROS, tenham uma queda na cotação a mercado um dia depois da Datacom, tá? Então, esse é o primeiro fator que fez cair. Aí, depois disso, ela ficou meio estacionada, né? Assim, não tinha muita novidade, a gente tinha acabado de anunciar rendimento, a gente ainda não tinha soltado relatório gerencial, ainda não tinha feito muita live, então ela ficou meio paradona.
tá? E aí hoje ela fechou, se não me engano, a 97, algo nesse patamar. O que eu acho que impede um pouco a cota do SNCI e de fundo de papel de subir mais? Isso que eu estou comentando, que o investidor ele compara muito o custo de oportunidade dele, né? Ele fala, nossa, tem tanta operação de renda fixa que está pagando um percentual do CDI, né, que está nesse patamar alto de 13,75, então existe uma fuga, né, de renda variável para renda fixa. Somado a isso, nós temos esses eventos de crédito, que deixa os investidores preocupados com o fundo que tem risco de crédito. Fundo de papel, por exemplo, qual que é o risco de crédito? Né? Igual eu respondi para o Márcio, é um monte de dívida. Qual que é o principal risco do meu fundo? Os devedores não me pagarem, né? Então, quando vão pipocando assim eventos do mercado, todo mundo fica alerta e com medo também. Então, isso também faz a cota mexer. Eu acredito que aqui no SNCI, como a gente se comunica muito com o mercado, né? Estou aqui falando com vocês, explicando todos os movimentos aqui do fundo. A gente faz muito relatório de risco, monitoramento de mercado, né? Assim, a gente está dando muita visibilidade e transparência. Eu acredito que a nossa cota, né, ela reflita um pouco isso também, né? Muitos investidores que têm segurança na gente e que às vezes veem esse momento de queda de cota como uma oportunidade de comprar, porque não estão vendo nenhum risco dentro do fundo. Né? No final do dia, você tem que parar e olhar o que está dentro do fundo para ver se esses movimentos de mercado são alguma euforia e abrir uma oportunidade de compra barato, ou se de fato são movimentos que, olha, tem muito risco aí dentro, né? Vamos tomar cuidado. Então, respondi até um pouco demais a sua pergunta, tá? Mas na minha visão, caiu principalmente pelo ajuste e depois que o fundo ficou meio paradão, assim, né, de informação nova. E agora tá, assim, a cotação melhorou, né? Semana passada ele teve uma valorização bacana, voltou para esse patamar de R$ 97 e estamos aí, pelo menos até o fechamento de hoje, tá? Fábio Souza mandou o seguinte: boa noite, Amanda. O mais importante ao meu ver é a transparência que é mostrada por você. Meus parabéns. Até assim, tô lendo esse comentário do Fábio, primeiro para agradecer. E segundo, pessoal, estava falando aqui desses eventos de crédito, né, que acontecem no mercado, que assustam a gente. É normal num fundo de crédito a gente ter evento de crédito, às vezes de atraso, de não pagamento, né? O investidor, ele só tem que, primeiro, não ter uma euforia sem entender o que está acontecendo. Às vezes foi um atraso, né? No SNAG, no nosso Fiagro, a gente teve um atraso de aluguel no final do ano. Mas foi um atraso porque era final do ano, Natal, pagou dobrado em janeiro. Tem algum risco de crédito que mudou ali o meu devedor do aluguel? Nenhum, zero. Mas se tivesse, a gente viria e sinalizaria para o mercado. Então, acho que assim, a transparência do gestor é super importante porque mantém o investidor tranquilo, mesmo quando a gente tem alguma notícia preocupante, né? No nosso relatório de monitoramento, que a gente posta todo mês, a gente já colocou muitas vezes, e deve ter no último, um parecer lá que a gente dá para a operação, que é de atenção. Né? Então, por exemplo, olha, atenção, por que a gente coloca atenção? Ah, nesse mês esse empreendimento vendeu um pouco menos, né? Era para estar num ritmo mais alto. Então, pessoal, estou contando isso para vocês, né? Estou dando transparência, não se assustem. É uma operação para a gente ficar mais de olho, né? Então, acho que essa transparência ajuda o investidor a não ter nenhum movimento de euforia quando acontece algum evento de crédito, de atraso, e até, né, o gestor ali encontrar uma solução para a operação. Tá? Então, acho que é isso que vocês podem esperar aqui da gente também. Vamos lá, o Júlio mandou o seguinte: Amanda, a previsão do fundo voltar a ser puro sangue, confesso que foi um dos motivos de eu montar a posição. Então, Júlio, vamos lá. Eu vou até falar os números aqui na vírgula. Eu estou olhando para o lado, que eu estou com o meu relatório gerencial aqui do SNCI aberto. Hoje, como que está a composição do SNCI? Né? Números na vírgula. Nós temos 92% do fundo em CRIs, né? Então a gente tem uma parcela majoritária de puro sangue e a gente tem 7% em fundos imobiliários, tá? Por que a gente no começo era puro sangue e agora, né, nós temos algumas posições pequenas, né, em outros fundos, em outros FIIs? Porque a gente está no momento de mercado, né? Agora nem tanto, mas principalmente no final do ano passado ali, depois da deflação, que os fundos imobiliários eles caíram muito, os fundos de dívida.
Então, abriu-se oportunidades táticas, né? O que são as oportunidades táticas? Temporárias ali, visando uma geração de valor. Então, foi por isso, tá, Júlio, que a gente alocou em outros fundos. Não é o perfil da SNCI, ele sempre vai ser um perfil de ser puro sangue mesmo, porém, dadas essas oportunidades de mercado e principalmente que podem gerar muito valor para o cotista, né, por essas assimetrias de preço que a gente encontrou, que a gente alocou em outros fundos, tá, visando aí uma geração de valor para o cotista. Então, foi por esse motivo, o fundo permanece por sangue, a gente tem mais de 92% aqui em CRIs, então parcela majoritária está em dívidas, né, dívidas finais ali, e essa é uma alocação tática visando geração de valor, tá bom? O Eu Pipeline, Amanda, teve algum reperfilamento de dívida no SNCI desde o início? Desde o início do fundo, não. Reperfilamento de dívida, não. A gente já discutiu algumas assembleias de CRIs que a gente tem aqui dentro, mas para aprovar algumas estruturas dos CRIs que não afetavam nada, primeiro, a segurança dessas dívidas e a estrutura ali de pagamentos, tá? Por exemplo, teve um CRI que mudou o indexador, teve um CRI que tinha colocado um aval, que tinha colocado uma vedação de novas operações pela holding, que era avalista. Então, travava toda a operação da empresa, né? Não fazia sentido. Então, a gente já teve algumas assembleias de crisistas para ajustar itens da estruturação do CRI, mas reperfilamento de dívida ainda não tivemos, tá? O pipeline. Bom, pessoal, o Sérgio aqui, muito bom esse cuidado com gestão e manter a estabilidade na distribuição mensal. A gente gosta muito quando a gente ouve isso, né? Que às vezes o pessoal fica, poxa, não vai mudar, né? Não vai surpreender aí a gente positivamente. A gente aqui, em todos os nossos fundos, a gente tenta passar essa estabilidade de distribuição, né? A gente nunca vai ser uma casa aqui, isso falando em todos os fundos, que vai surpreender com rendimentos que mudam muito todo mês. Então, a gente gosta dessa estabilidade e a gente entende que é muito importante para o investidor também, tá? Legal. O Felipe perguntou o seguinte, mas essa previsão de dividend yield que aparece no relatório é da operação em si, independente se vai ter giro ou carrego dos CRIs até o vencimento? Perfeito. Essas previsões de dividend yield que a gente coloca, tá, Felipe? Como que elas são montadas? Então, a gente pega a taxa da dívida, exatamente na curva dela de pagamento de juros, e a gente faz esse yield médio da carteira. E a gente projeta também, para fazer essa conta, os indexadores, né? Então, o prazo médio aqui do SNCI, como eu comentei para vocês, é de 3 anos e pouquinho, né? Então, 3,43 exatamente anos. Então, a gente pega qual a expectativa, segundo o relatório Focus, né, do IPCA para daqui 3 anos e meio. Qual que é a expectativa da Selic? Qual a expectativa do IGPM? E aí a gente calcula esse yield, né, essa taxa média do nosso portfólio. Ela pode ser acelerada quando a gente faz giros, tá? O giro, ele acelera essa expectativa de yield, tá? Mas a expectativa de yield é unicamente aqui das operações. O Wellington mandou o seguinte, boa noite, montei uma posição hoje no SNCI, vou receber meus rendimentos em março? Vai receber, porque, Wellington, a Datacom do fundo, pensa assim para ficar mais fácil, a Datacom é aquela data com direito a receber rendimentos, então é todo dia 15. Se você adquirir cotas de qualquer um dos fundos, tá? Até o dia da Datacom, até o fechamento do mercado, 5 horas lá, da Datacom, do dia 15, você tem direito a receber os rendimentos. No caso da SNCI, você pode ficar comprando cota deles, acho que até, deixa eu ver, dia 15 é quarta-feira que vem. Então, até quarta-feira que vem, você pode ir montando sua posição aí no fundo, que no dia, a gente paga todo dia 25, mas estou vendo aqui que dia 25 é sábado. Quando não é dia útil ou é feriado, o dia de pagamento, e a Datacom também, a gente sempre anuncia ou paga no dia anterior. Então, para esse mês de março, você pode virar cotista até o dia 15, tá? Até o fechamento do mercado, e você vai receber sim os seus rendimentos aqui no dia 24, porque no dia 25 é sábado, tá bom? Lembrando que no SNCI a gente anuncia os rendimentos logo na abertura do dia 15, tá? Então, abriu o mercado, a gente anuncia os rendimentos
porque a gente entende que isso ajuda também o investidor ali durante o dia a falar, putz, gostei do rendimento, né? Tá dentro das minhas expectativas, vou montar a posição no fundo. Então a gente tem essa boa prática aqui de anunciar sempre na abertura do mercado também, tá bom? Vai pingar aí para você, viu, Wellington? Não sei se vai pingar ou se vai chover, na verdade, né? Depende da quantidade de cotinhas aí que você comprou, mas você vai receber ainda em março. O Márcio mandou o seguinte: essa preocupação com o valor da cota caindo deve ser vista como oportunidade de comprar mais cotas, né? Olha, Márcia, assim, aqui a gente não dá uma recomendação de investimento, né? Acho que você tem que fazer contas e ver se faz sentido. O patamar que a cota do S&P estava na semana passada estava abaixo do valor patrimonial dele, né? Ou seja, era uma cota mais barata do que o fundo valia. Então, é uma oportunidade, você está comprando barato, né? O patamar que a cota está hoje, eu acredito que ainda tem uma expectativa de valorização, porque a gente está falando de um fundo de dívida, de estabilidade de rendimentos, né, com muita transparência, com expectativa aí do mercado e se normalizando, então ele tende a ter cada vez menos, né, oscilações aí de rendimento. É um fundo novo que a gente ainda quer crescer muito ele. Quando a gente cresce, a gente consegue trazer mais operações que pode mudar a expectativa de rentabilidade do fundo. Então, tem fatores ali tangíveis, né, que você pode usar para fazer uma análise de tipo cota no mercado versus cota patrimonial, performance ali dele, liquidez, né, que o SNC inclusive tem uma liquidez muito elevada, a gente negocia aí 1,5 milhão por dia, então é um fundo fácil de você comprar. Tenho certeza que o Wellington que comprou hoje teve muita facilidade, deve ter mandado a ordem, já deve ter fechado, porque é um fundo muito líquido. Tem o pilar de segurança, né, que a gente comenta muito aqui, a volatilidade, né, então a cota no mercado dele, por mais que semana passada tenha caído, ela não é uma cota que cai muito, depois sobe muito, né? Ela segue uma certa linearidade ali de valorização, que é o entendimento aqui, né, do trabalho, da transparência. Então, acho que são vários fatores que você tem que levar em consideração. Os mais facinhos é para você sempre gabaritar, né? O que eu tenho que olhar quando eu for comprar um fundo? Pensa sempre em risco-retorno, né? Pilar ali do risco, retorno e da liquidez, né? Aqui é um fundo de crédito, quais são os riscos? O gestor, ele te dá informações suficientes para você entender o risco? Qual que é o retorno? Né? E quando você pega o retorno, não me faça igual a maioria do pessoal, não olha o último rendimento distribuído e fala, nossa, que retorno. Acompanha o histórico de tempo, né? Então, aqui no SNCI, né? Tem uma estabilidade de retorno, bate principais índices, IPCA, né? CDI, que a gente até traz aqui um gráfico no relatório. Então, beleza, viu retorno e liquidez. É um fundo que eu tenho facilidade de comprar posições e até desfazer quando eu tiver um evento de, nossa, preciso de dinheiro rápido. Então, são os principais pilares ali para você já fazer uma boa análise. Depois você vai enriquecendo ela e deliberando ali, né, se você quer comprar ou não um produto, tá? Então, eu acho que nunca olhe só um fator, olha esse conjunto de fatores para você tomar as suas decisões, tá? O Lucas Nogueira mandou o seguinte: Amanda, é verdade que você vai apresentar a live do Suno Notícias amanhã com a Bia? Não sei, acho que não. Pelo menos ninguém me avisou. Deixa eu ver se no chat privado alguém sopra alguma coisa. Olha, não sei, Lucas. Se eu for apresentar, vai ser uma surpresa para mim também. É... Mas a Bia é maravilhosa, sempre bom estar com ela. Sempre bom estar lá no Notícias. Já participei bastante, faz tempo que eu não vou lá. Vamos ver, vai ser uma surpresa para vocês e para mim. Até agora ninguém me comunicou ainda não. Nem sei de onde você tirou essa informação. Me conta aí para ver se você está sabendo de alguma coisa que eu não sei. O Briano mandou 500 mil negociado hoje, não deu nem 1 milhão, não deu 1 milhão de volume. Hoje o volume foi mais baixo mesmo, mas se você faz uma média, puxa aí o histórico, e pode ser histórico de 20 dias, assim, né, para você pegar uma amostra representativa, ele fica numa média de 1 milhão. Hoje deu 500 mil, é começo do mês, né, enfim. De novo, tem dias que dá uma liquidez um pouco maior, no dia que a gente anuncia rendimento, o próximo da semana, aí bate até 2 milhões, né? O SNCI já chegou a negociar 12 milhões num dia.
Então, hoje foi um volume mais baixo mesmo, viu, Breno? Você tem razão. Mas, de novo, é igual eu respondi, acho que para o Wellington, né, talvez. Não pegue uma única informação, pegue o intervalo, né, para você dar uma notícia, né? Então, quando eu falo de liquidez, eu sempre analiso o intervalo de comportamento aí de liquidez da CNC e falo, a média é essa, tá? Mas hoje foi mais baixo mesmo. Ó, o Lucas tá falando que tá em vários blogs. Não sei, Lucas, eu vou sair dessa live e perguntar para o time de marketing aqui para eu descobrir também. Talvez eu esteja então amanhã, pessoal, com a Bia no Notícias, vamos ver. Acho que eu respondi todas as perguntas aqui, não esqueci de ninguém. Queria lembrar duas coisas aqui. Primeiro, que o pessoal tá mandando aqui o Suno, o curso gratuito do zero ao primeiro investimento. É um curso que a gente está disponibilizando aí totalmente de graça, tá? Para você aprender a investir, eu sei que tem muita gente aqui que já sabe, que me acompanha, inclusive, todas as lives. Obrigada, inclusive, o Eu Pipeline é um deles, que eu sempre leio perguntas e que vejo que está aqui comigo. Mas obrigada primeiro por acompanharem. E para os que estão aí começando agora, super legal esse curso, tá, gente? Acho que de curiosidade, até para quem já investe, acessa para você, às vezes, dividir com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu namorado, namorada, com a sua mãe, com o seu pai, que, enfim, é bem didático, é muito bacana. E caso eu não tenha respondido alguma pergunta aqui, que acho que eu gabaritei todas, no sentido de não pulei nenhuma, ou se você ficou com vergonha de perguntar alguma coisa abertamente aqui, lá no Instagram da Suno Asset tem uma caixinha de perguntas abertas do SNCI também, que você pode mandar todas as suas dúvidas. Então, vou estar lá respondendo entre hoje e amanhã. Termino de tirar as dúvidas que vocês tiverem. Convido e reforço aqui para vocês verem o relatório gerencial, o relatório de monitoramento. Quando tiver o relatório de risco, eu vou trazer todo o meu time de crédito para vocês conhecerem, que os meninos são muito bons, eles que são aqui o braço ali do dia a dia do fundo. Vou trazer ele para vocês conhecerem aqui o restante do time e para eles falarem um pouco desse trabalho que eles fazem mensalmente, semestralmente, tá bom, pessoal? E talvez, como o Lucas comentou, eu estarei amanhã no Notícias. Vamos ver se a gente não se vê amanhã, mas pelo menos no Instagram vocês ainda vão me ver lá respondendo dúvidas do fundo, tá bom, pessoal? Uma boa noite para todo mundo. Obrigada mais uma vez pela audiência e eu vejo vocês em breve. Valeu, boa noite.